E a polícia prendeu hoje o torcedor do Flamengo suspeito pela morte da palmeirense Gabriela Anelli. A Letícia Miyamoto chega com as informações. Letícia, os policiais dizem ter usado toda a tecnologia na investigação para identificar Jonathan Messias Santos da Silva. Como que foi esse trabalho para captar as imagens e chegar a essa pessoa? Muito boa noite, bem-vinda. Oi, Evandro. A polícia precisou completar um verdadeiro quebra-cabeça nesse caso, viu? E a expectativa é que o Jonathan chegue até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui na capital paulista a qualquer momento. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. A polícia precisou separar cada imagem coletada, cada registro, tanto por testemunhas como por câmeras de segurança e também cada som coletado. Eles fizeram um trabalho intenso de investigação e, de acordo com a delegada responsável por este caso, eles analisaram o comportamento de pelo menos 100 pessoas que estavam ali no local no momento em que Gabriela Anelli foi atingida por um estilhaço da garrafa de vidro. Lembrando que foi um corte de apenas 3 centímetros que fez com que Gabriela perdesse a vida. Então a polícia precisou analisar todos os objetos que foram lançados no momento em que ela foi atingida, em que essa vítima foi atingida. De acordo com a equipe de investigação, o principal suspeito aparece de blusa cinza. Ele abaixa, pega uma garrafa em uma das imagens registradas ali por testemunhas e, em meio à multidão, em meio a diversos outros torcedores, ele arremessa essa garrafa do outro lado do tapume que dividia essas torcidas. Lembrando que esse caso ocorreu em um jogo entre o Palmeiras e o Flamengo, em um jogo aqui na capital paulista. Depois que ele arremessa essa garrafa, a polícia conseguiu exatamente a imagem que ele arremessa e o frame que ele atinge esse tapume que dividia essas torcidas. Nesse momento, de acordo com a equipe de investigação, apenas por uma fresta entre esse tapume, esse estilhaço da garrafa atingiu a torcedora. Uma outra informação muito importante também agora para a equipe de investigação, Evandro, é que uma outra vítima também foi atingida no momento por essa garrafa de vidro. Um homem que teve um ferimento no braço, um corte apenas, mas também chegou a ser ouvido pela equipe de investigação. Logo em seguida, então, ele chega a trocar de blusa, de acordo com essa equipe, de acordo com a Polícia Civil, e ele entra no estádio para poder ali acompanhar esse jogo. Mas no momento em que ele dá a entrada, que ele passa ali pela entrada desse estádio, ele é flagrado pelo pelo reconhecimento facial deste local. Essas imagens foram usadas pela polícia para fazer uma eliminação de quem seria o responsável ou não por essa garrafa de vidro que atingiu Gabriela Anelli. Então, eles coletaram tanto os sons, para saber exatamente o momento em que a garrafa atinge essa torcedora, como o exato momento em que ele levanta o braço para arremessar essa garrafa. De acordo com a Polícia Civil, Evandro, ele teria sido a única pessoa a arremessar uma garrafa de vidro de fato no momento deste crime. De acordo com a delegada responsável por essa investigação, não há dúvidas de que foi essa garrafa que atingiu Gabriela Anelli. Vamos acompanhar o que ela disse a respeito desse trabalho. Primeiro foi individualizada a ação. Aí a única pessoa que joga a garrafa naquele momento, o som, ruído, estilhaço, atingir a Gabriela era alguém, era um homem assim, barba, com a camiseta cinza. Aí a gente foi acompanhando nas imagens o passo a passo dessa pessoa. Ele troca de camiseta, vai para o estádio. Ele tem a biometria ali, o reconhecimento facial. Aí a única pessoa que entra, que troca, nós seguimos. A gente faz o trajeto dele, é a única pessoa. Aí restava saber quem era aquele rosto. E aí foi um trabalho de investigação, de buscar exatamente quem era. Jonathan Messias Santos da Silva, Evandro, tem 33 anos e foi localizado por uma equipe da Polícia Civil de São Paulo, mas ele foi localizado no Rio de Janeiro. Por volta das 6 horas da manhã, ele estava acompanhado da família, dormia no momento em que a Polícia Civil entrou na residência dele e ele não chegou a dizer, de fato, se ele era culpado ou não, ainda não apresentou uma versão. Há a expectativa de que ele chegue aqui no DHPP a qualquer momento, como eu disse no início, e de acordo com a polícia, ele trabalha como professor no Rio de Janeiro, faz parte
de uma torcida organizada do Flamengo e também não tem nenhuma passagem pela polícia. Uma informação muito importante que, de acordo com a equipe, deve pesar na hora do julgamento da justiça. Ainda segundo essa equipe, Evandro, assim que ele chegar aqui em São Paulo, ele deve passar por um exame de corpo de delito. Em seguida, deve prestar depoimento já no dia seguinte. Então, ele deve dormir aqui na capital paulista hoje, chegando a qualquer momento no DHPP, mas o depoimento está previsto para acontecer apenas amanhã. De acordo com a delegada responsável por este caso, ele deve responder por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar, e também por tentativa de homicídio, já que ele feriu outra pessoa ali, que seria esse rapaz que eu cheguei a citar no início aqui da nossa participação, que teve um ferimento no braço, mas não se feriu aí gravemente. Ele precisou de atendimento médico e depois permaneceu em estado estável. Ainda de acordo com a polícia, o celular desse suspeito, do Jonathan, principal suspeito até agora, único suspeito de envolvimento neste caso, pela morte da Gabriela Anelli, ele teve o celular apreendido pela Polícia Civil, o que deve ajudar e muito no trabalho de investigação. Ainda assim, as investigações, o trabalho da Polícia Civil continua. A polícia não descarta que outra informação importante seja revelada durante os próximos passos, mas até agora é isso que a polícia sabe, que Jonathan seria o único responsável por arremessar a garrafa que atingiu Gabriela Anelli. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Letícia Miyamoto, que trouxe de forma muito completa aí o passo a passo, as investigações e as informações que chegaram então à prisão dele. Boa noite para você, bom trabalho. Agora a gente fica imaginando a revolta da família, por conta de uma bobagem que nem essa, a rivalidade entre torcidas que leva à morte de uma jovem como essa. Eu queria falar com o Nelsinho Kobayashi. Nelsinho, o primeiro que chama a atenção foi aquela informação que foi passada pela delegada do caso, de que todas as pessoas que acessam o estádio, elas têm ali o seu rosto registrado. Então isso mostra a importância do registro facial, do reconhecimento facial em locais como este, principalmente quando há jogos em que as torcidas costumam ser muito inflamadas. E isso deveria acontecer em vários estádios do Brasil, não só no estádio do Palmeiras aqui em São Paulo. E tem uma outra questão também. Eu acho que agora a expectativa sobre a justiça aumenta, principalmente para que este caso se torne um exemplo do que um torcedor não deva fazer e de um extremo que nenhuma torcida deva explorar. Sim, infelizmente a gente tem uma evolução, inclusive normativa, a partir de fatos emblemáticos e geralmente trágicos como esse. Diante desse fato que vitimou de vida uma torcedora do Palmeiras, no caso, é que a legislação avança, as políticas públicas também se alteram, há inclusive agora uma tendência de se aplicar torcida única não só para os clássicos estaduais aqui na capital de São Paulo, mas inclusive para os clássicos nacionais, como foi o caso de Palmeiras e Flamengo, para que haja só a torcida do time da casa. Isso já é um movimento do próprio Ministério Público de São Paulo e que agora ecoa, reverbera para outros estados diante, é claro, deste fato de grande repercussão. E de tudo que a gente tem visto, o que a gente pode enaltecer é o trabalho de inteligência da polícia nas investigações para que esse crime não fique impune. Um trabalho de inteligência e tecnologia da Polícia Civil de São Paulo, que tantas vezes é tão criticada, mas nesse caso fez um bom trabalho de identificação com tecnologia, indo para a pessoa certa, diferentemente daqueles primeiros atos de investigação. E claro que isso prossiga com a investigação, que haja defesa, que haja mais produção de prova, para que no final de tudo, se houver culpa de fato e condenação, que o crime seja pago e não haja impunidade.